Fala galera, vamos agora para a resolução da questão 29 do Paizema 2021, segunda aplicação, questão de cinemática. Já deixei as informações aqui mais importantes destacadas, então você pode pausar o vídeo, ler o texto, o comando e saber o que a questão quer de você. Vamos lá? Então o que a gente tem aqui? Existe um turista que ele quer visitar o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses em um passeio, né? Esse passeio vai partir de Barreirinhas às 11 horas e 15 da manhã. Porém, esse turista ele não está em Barreirinhas, ele vai chegar em São Luís e em São Luís ele precisa estar em Barreirinhas. Ele vai partir de São Luís às 8 horas da manhã e precisa estar lá até às 11h15. Por que até às 11h15? Porque é o horário de partida, né, do passeio. Então, se ele chegar às 11h16, ele já não vai mais poder participar, né, desse passeio. E durante essa viagem, a gente passa por 3 trechos, como afirma aqui. O primeiro trecho, ele percorre 90 km com uma velocidade de 90 km por hora. No segundo trecho, ele percorre 40 km com uma velocidade de 40 km por hora. No terceiro trecho, né, ele quer saber a menor velocidade que ele tem que ter para chegar até Barreirinhas, até 11h15 da manhã. Então vamos anotar algumas informações aqui. Eu já deixei aqui anotado, né? A distância entre São Luís e Barreirinhas. A questão afirma que é 250 km. Já deixei aqui, distância total. Beleza, e o tempo inicial é 8 horas. E o tempo final, 11 horas e 15 minutos. Só que aqui, para a gente saber, né, o tempo que ele vai ter para percorrer, a gente vai fazer a variação. A gente tem que saber a variação. Só que tem um probleminha aqui. O tempo aqui está em minutos, né? A gente precisa colocar tudo em horas. A gente não pode ter unidades diferentes. Então vamos transformar esses 15 minutos para hora. Vamos saber quanto 15 minutos tem em horas. Então a gente sabe que 60 minutos corresponde a 1 hora. Então 15 minutos equivale a x hora. Então aqui a gente vai fazer meio por extremos, né? Teremos que 15 sobre 60. Fazendo essa divisão aqui, a gente vai ter que 15 minutos equivale a 0,25 horas. Então, beleza, a gente já sabe que o tempo final é a mesma coisa de 11,25 hora. Show! Então, o tempo que ele vai ter para fazer esse trecho aqui será o seguinte. A gente vai subtrair, né? O tempo final menos o tempo inicial. Qual é o tempo final? 11,25 horas menos 8 horas. Então, o tempo total que ele vai ter para fazer esse trecho, né, será exatamente de 3,25 horas. Show! Então, vamos anotar as demais informações aqui. No trecho 1 ele percorreu 90 km com uma velocidade de 90 km por hora. No trecho 2 ele percorreu 40 km com uma velocidade 2, né, de 40 km por hora. Certinho. Então, a gente não sabe o tempo que ele passou no trecho 1, nem o tempo que ele passou no trecho 2. Mas para a gente saber, é facinho. É só a gente jogar na fórmula da velocidade. Qual é a fórmula da velocidade? Velocidade é igual distância pelo tempo. Para a gente saber o tempo, é só a gente isolar o T1. Então, a gente vai ter a seguinte equaçãozinha. T1 igual a D1 dividido por V1. Só troquei aqui, inverti, né, o T1 e o V1. Então, teremos o seguinte tempo. A distância que ele percorreu nesse primeiro trecho foi de 90 km, com uma velocidade de 90 km por hora, que vai me dar o tempo de 1 hora. Beleza, já sei que ele passou 1 hora no trecho 1. E no trecho 2? Vamos anotar aqui, 1 hora. No trecho 2, a gente vai pegar a mesma fórmula, né? A fórmula da velocidade eu só troquei aqui. Só troquei o T e o V. Beleza? Então, no trecho 2, o tempo que ele vai passar vai ser a distância, 40 km, dividido pela velocidade, 40 km por hora. Isso vai nos dar também o tempo de 1 hora.
Então, o tempo que ele passou no trecho 2 foi de 1 hora. Beleza. Então, a gente já sabe que ele passou no total já, no trecho 1 e no trecho 2, já fez um total de 2 horas, né? Porque foi o tempo que ele já percorreu. O tempo que ele já passou, percorrendo uma distância de 90 km por hora, mais 40 km por hora. Então, a gente vai anotar bem aqui. Porque para a gente saber o tempo a distância que falta, né? No trecho 3, para a gente poder calcular a velocidade, é necessário a gente saber o tanto que ele já percorreu. Então, no trecho 1 e no trecho 2, ele percorreu o quê? 90 quilômetros mais 40 quilômetros. Então, a gente sabe que isso daqui vai nos dar o total de 130 quilômetros. Então, a distância no trecho 1 e no trecho 2, 130 quilômetros que ele já percorreu. Para a gente saber a distância que falta, né, a gente vai calcular a distância total menos a distância que ele já percorreu. Então, o D3 a gente vai ter a seguinte continha. Vamos lá, 250, né, quilômetros, menos o tanto que ele já percorreu, 130. Então, o D3 a gente vai ter que será igual a 120 quilômetros, que é o tanto que ainda falta para ele percorrer para chegar até Barreirinhas. Beleza, então eu já vou anotar aqui, 120 quilômetros. Agora o tempo 3, vamos lá. Ele precisa percorrer a viagem em 3,25 horas, né? Então, ele já percorreu, vou botar bem aqui, ó, T1, 2, que é o tempo no trecho 1 e no trecho 2. Foi total de 2 horas, porque no trecho 1 ele percorreu 1 hora, no trecho 2 ele percorreu mais 1 hora. Então, o tempo total foi de 2 horas. Então, para saber o tempo que falta, né, T3, a gente vai calcular todo o tempo que ele precisa, que ele tem para poder chegar, que é 3,25, e subtraiu 2 horas. Então, isso vai nos dar o total de 1,25 hora. Então, ele tem esse tempo aqui, né? Ele tem esse tempo para poder chegar em Barreirinhas, para poder chegar até 11 horas e 15 minutos da manhã, para ele poder participar da viagem. Então, agora aqui, para a gente achar a velocidade, é só a gente jogar na formulazinha. Então, V3, né, é igual a distância 3 dividido pelo tempo 3. Qual é a distância? 120 dividido por 1,25. A gente for fazer essa divisão aqui, vai nos dar o seguinte resultado: 96 km por hora. Então, essa é a velocidade mínima que ele precisa ter para chegar até 11 horas e 15 da manhã em Barreirinhas. Beleza? Então, com isso, a gente tem que o nosso gabarito, letra A.